Oi, turminha do canal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Eu me chamo Gabriela, sou uma mulher trans e gravo conteúdos aqui pro canal, para vocês, para essa família maravilhosa. Se você gosta do meu conteúdo, se você gosta dos meus vídeos ou caiu de paraquedas agora e já gostou de mim, eu vou convidar você para você ser da família aqui do YouTube, curtindo, compartilhando, também comentando embaixo, porque eu respondo todo mundo, todos vocês, eu respondo com muito amor e carinho. E também desde já eu já vou pedir para vocês que quem puder me ajudar, apertando o botão sendo membro, você vai estar me ajudando todo mês com uma quantia simbólica para estar apoiando esse canal, para me estar trazendo sempre novidade para vocês, para me estar me incentivando, sempre estar aqui com vocês, que nós vamos ficar por muitos anos. Então eu peço que vocês me ajudem, porque essa é a minha única fonte de renda, é o YouTube. E eu peço para vocês, quem me ajudar também terá aí a vantagem de ter vídeos, conteúdos exclusivos somente para membros, uns vídeos mais exclusivos para quem assina o membro. Então não perca, já coloca aí seu dedinho, já assina o membro, porque além de você estar me ajudando a apoiar esse canal, você também terá de brinde aí os vídeos exclusivos. Bom, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a minha pessoa, sobre quem sou eu, sobre as curiosidades das pessoas que as pessoas têm sobre mim. Voltei aqui pra gente começar a conversar. Gente, bom, vamos começar já aí falando que quem aí não sabe da minha vida, não sabe de quem sou eu. Eu sou uma mulher trans e moro no interior de São Paulo, Sorocaba. Gravo conteúdos aqui pro canal, pra vocês. E agora eu vou falar um pouquinho a curiosidade que muita gente tem sobre o que as pessoas acham de mim quando eu falo que eu sou uma mulher trans. É isso mesmo. Agora eu vou falar pra vocês a reação das pessoas quando elas sabem que eu sou uma mulher trans e aí o que elas acham, né? O que elas comentam. Vamos lá. Eu lidava com o público antes, porque eu era cabeleireira. Agora, pra quem não sabe, eu deixei de ser cabeleireira, mas se você rodar os vídeos aí pra baixo, você vai ver algum vídeo aí falando sobre a minha profissão, que eu deixei pra ser youtuber. Então, na minha área, eu sempre fui muito comunicativa e sempre tive, como que fala? Sempre tive público, né? Sempre trabalhei com o público por conta do salão que eu tinha. Eu tinha o canal já há 3 anos, mas eu postava uma vez na vida e outra lá, não sei quando. Nem sempre eu tava aqui, então o meu serviço não dava tempo de gravar, então eu também não conseguia estar aqui sempre com vocês. Então eu sempre tava no salão, com pessoas, com públicos. Não estava com o público aqui do YouTube, eu tava sempre no salão. Então eu não gravava quase nada e a minha vida sempre foi lidar com pessoas. Então por conta disso, fisicamente lidar com pessoas, olhar, conversa, eu sempre tive conexão de conversas, né? As pessoas interagir, né? Comigo, pessoalmente, assim, cara a cara, olho no olho. E nessa, a gente acaba abordando várias coisas, né? Tem pessoas que me conheciam. Eu fiquei por 5 anos, não, 6 anos na minha cidade com salão aberto. Eu trabalhava com salão mesmo, assim, comercial. E eu tinha muitas clientes, porque eu sempre fui... me destaquei sempre especializada em cabelos loiro, em mechas, em colorimetria, coisas que assim são que mais saem do salão. Então, por conta disso, eu atraía muita cliente. Sempre trabalhei bem também. Então, por conta disso, eu sempre tive muita cliente. E aí, gente, nessas a gente conversava, a gente falava, eu com as minhas amigas, minhas clientes que eu chamava de amiga, a gente falava, porque a gente tinha uma conexão de cliente, irmandade, colega, amizade, tudo que vocês possam, assim, imaginar na área da amizade. E aí a gente falava, né, conversava, só que tinha clientes novas que não me conheciam, não sabia da minha origem, não sabia de onde eu vim, de que planeta eu vim. Então, as que sabiam do planeta que eu vim, sabia quem eu era, né, o que eu me transformei. E as que não sabiam do planeta que eu vim, que eu tô parecendo um ET, né, as que não sabiam do planeta que eu vim, também não sabia quem eu era, né? Não sabia se eu era um humano, um ET. Tô brincando. Mas também não sabia quem eu era. Para elas, eu era uma mulher cis como qualquer uma outra mulher, entendeu? Mas vamos lá. Daí vamos falar agora as curiosidades a reação delas quando elas sabiam quando elas não sabiam o que eu era e depois que eu contava.
Pessoal, antes de eu começar, eu só quero falar pra vocês que eu tô com essa touca, com essa roupa toda do Polo Norte, parecendo uma eteia, um ET de Júpiter, porque aqui tá muito frio, vocês não têm noção. Hoje, aqui na minha cidade, é dia, é sexta-feira de 2026. Então, eu estou aqui assim, ó, super, super com frio. Mas eu vou tirar pra fazer o vídeo. Bom, eu tirei aqui e agora nós iremos falar. Então, pessoal, por conta disso, de eu ter bastante público, bastante feminino e muitas clientes, o que que acontecia? Elas vinham até meu salão e a gente começava a conversar. Quando elas sentavam na minha cadeira, a gente começava a conversar. Tinha algumas que sabiam da minha história, da minha trajetória toda, mas tinha algumas que não. E essas que não sabiam, quando elas perguntavam, ou na conversa eu falava sobre que eu era uma mulher trans, elas ficavam assim, meu Deus. Então, assim, eu nunca entrava diretamente no assunto, entendeu? A gente sempre estava conversando e a maioria não sabia, assim, as que não sabia, nunca chegou, falou nada. Mas também elas falavam sobre família, sobre ter filho, sobre engravidar, sobre, né, um monte de situação. E nas conversas vinha sempre papo assim, se eu queria ter filho, se não, se eu era casada ou não, entendeu? Então sempre vinha esses assuntos. E aí quando entrava nesse assunto, eu já falava na hora assim, olha, eu tenho vontade de adotar, né, uma criança e tal. E então, por isso eu acabava que meio que falando para elas sobre quem eu era, né? Porque daí eu falava, eu que tenho vontade de adotar e tal, porque eu mesma não posso gerar, né? Tipo, gestar, né? Ter eu posso, né? Porque ainda eu não operei, entendeu? Mas eu não tenho mínima pretensão de usá-lo. Mas eu podia ter, né? Porque poderia ter uma pessoa, né? Eu poderia congelar meus óvulos. Não vou porque não precisa, porque eu não quero operar. Mas enfim, vamos lá. E aí, o que acontecia? Daí, quando elas falavam assim, ela falava, mas por que você não pode ter e tal? Aí eu explicava, algumas que falavam, né? Aí eu falava, porque eu sou uma mulher trans. Meu Deus, sério? Nossa, menina do céu, se você não falasse, eu nem ia saber. E, nossa, você nem parece tal. É sempre isso, né? Aí tinha outras que falavam, nossa, a maioria fala assim, quando eu falo, nossa, muito linda você, nossa, não parece e tal. Por quê, gente? Por quê? Por que que todas teriam que parecer, né? Eu não entendo, sabe? Qual é a situação das pessoas, qual é o problema de quando fala assim que é uma mulher trans, sabe? Mas eu acho que no ponto de vista assim delas é porque às vezes quando a gente, tipo, eu mesmo que sou passável, assim, passável pra quem não sabe, é quando a gente sai na sociedade por aí, ninguém nem percebe, ninguém sabe, pra não ter aquela falação, ninguém nem percebe. É uma mulher cis e pronto. Porque quando percebem, às vezes, que, tipo, tem alguns traços, né? A maioria é pelos traços, né? Pelo corpo, mais o biotipo mais musculoso e tal. Então, as pessoas percebem por causa disso, né? Então, quando percebe, já começa a ficar olhando, alguns já faz piadas, risos, piadas. Então, assim, acredito que as meninas que são menos, que aparenta menos, não tem, para mim não tem diferença nenhuma, porque elas são todas iguais a mim, eu não vejo diferença nenhuma, não vejo problema nenhum, mas eu digo perante, né, a sociedade, as meninas que não são tão femininas assim, algumas que começam a tomar hormônio muito tarde, algumas que não tomam, aí acaba não cumprimentando mais a beleza feminina, acaba que sendo um pouco mais julgada na sociedade, né, e isso daí me deixa muito triste, porque somos todos seres humanos e as pessoas não sabem respeitar, né? Mas, então, por conta disso, as pessoas nem percebem. Então, eu chego no lugar, fico lá conversando e tal. Quando eu também vou em algum lugar, assim, que eu tenho que falar sobre, mostrar algum tipo de documentação,
as pessoas, eu tenho que já mostrar e já falar, entendeu? Então, o que que eu faço? Ah, eu vou no banco, tal. Aí eu chego lá, eu dou meu, porque, precisa do documento. Eu não mudei o meu nome ainda, eu não retifiquei meu nome. Então, no RG tá o meu nome como eu nasci, como minha mãe registrou, entendeu? Como meus pais me registraram. E na sociedade eu tenho meu nome que eu uso social, né? Que é o nome que eu dei pra mim quando eu me transformei numa mulher, que é Gabriela Souza. O Souza é o meu nome natural de documento. Ai, gente, tomei um refri. Tá babado. Aí, o meu sobrenome é Batista de Souza. Então, eu tenho esse sobrenome original. Eu mantenho Gabriela Batista de Souza. Só o primeiro nome que não é. Porque eu não retifiquei ainda. Entendeu? Então, gente, aí quando chegar lá, nesses lugares aonde eu preciso apresentar, aí sim, as pessoas, eu já vou e falo. Porque algumas pessoas, antigamente eu não falava, eu também achava que as pessoas tinham que ter bola de cristal para adivinhar, né? Tinha algumas pessoas que já catava no ar, assim, tipo, começou, pedir o documento e tal, aí olha assim, aí vê lá a minha foto, entendeu? Feminina, de cabelo, tudo comprido. A pessoa às vezes já percebe, tem gente que é ligeira, né? Já percebe na hora, já cata na hora o qual que é o fundamento. Aí a pessoa já fala, ai, como que eu posso chamar seu nome social? A pessoa já, entendeu? Se liga. Mas tem gente que é lenta, que é lerda, então depois tem gente que não. Quantas vezes eu passar assim, dar o documento e achar que a pessoa tinha bola de cristal para adivinhar? A pessoa, ai, mas esse aqui é seu nome mesmo? Olhava pra minha cara assim, e não tá errado, isso aqui, tem certeza que é esse documento? Daí, aí, por quê? A pessoa não tinha muita informação sobre, né, as mulheres trans, sobre pessoas transgêneras, então a pessoa fica meio por fora, né? Falava, isso daí tá querendo dar, né? Vamos ver o que tem aqui de errado. Aí falava comigo, daí que eu explicava a pessoa, não, é porque eu sou mulher trans e tal. Aí a pessoa ficava assim, nossa, aí entrava já um lado mais intimidade. Que legal, que não sei o que, barará e biriri, você é muito linda. Aí todo aquele ritual todo. Então, gente, é assim, essa foi minha vida, essa é minha vida até hoje. Eu não vou mentir pra vocês porque ainda não retifiquei meu nome. Ainda não sei porque eu não retifiquei meu nome ainda. Mas também é uma coisa que não me gera, vamos dizer assim, preocupação ou alguma coisa que, eu tenho que fazer urgente. Não, porque eu não tenho problema nenhum também de chegar nos lugares, apresentar meu documento e falar quem sou eu. Entendeu? Eu nunca tive problema com isso. Eu sou uma mulher bem resolvida e sei bem de quem eu sou. Então não é nada que muda isso na minha vida. Não é um nome, simples nome que vai ali chegar e vai mudar quem eu sou, né? Não vai. Então, assim, o meu nome do documento não vai mudar quem eu sou, entendeu? Eu sou Gabriela, esse nome tá lá, o nome que registraram, tá tudo ok, tá tudo bem, o que importa é o que eu sei quem eu sou, entendeu? E então, as pessoas sempre me chamaram assim, sempre me achando que eu fosse. Já tive relacionamentos também, que relacionamentos, a pessoa, homens achar que eu era uma mulher cis, e depois eu tendo que contar. Eu já tive também relacionamento aqui que eu acho que eu cheguei a contar essa história, não. Mas se vocês quiserem ouvir a história de um casamento que eu tive no passado, que o rapaz não sabia, e eu namorei com ele durante uma semana, e ele não sabia de nada, só depois de uma semana que eu fui contar, porque aí a gente teve que ter relação e tal, aí eu contei. Mas se vocês soubessem a reação, se vocês quiserem saber dessa história, fale aí embaixo que vocês querem saber da história passada, daí eu venho e trago aqui pra vocês. Mas é super bacana, essa história também ficou assim, eu fiz num outro canal. Então, gente, eu tive que dar uma pausinha porque a minha bateria descarregou. Aí, para nós finalizar esse vídeo, eu vou terminar de falar que sempre foi assim, a minha história sempre foi resumindo a isso, que as pessoas não sabiam, até hoje tem muita gente que não sabe, quem olha assim não percebe também, muitas pessoas, e eu já tive relacionamento que a pessoa não sabia, na hora de eu falar, e até hoje tem lugares que eu chegar e não falar, as pessoas não sabem, mas também elas não têm bola de cristal para adivinhar,
E eu não tenho problema nenhum de falar que eu sou uma mulher trans. Pelo contrário, eu tenho orgulho de falar, porque eu tenho toda uma história, uma trajetória da minha vida. Eu não tenho problema nenhum de esconder, eu não tenho esse negócio de ficar escondendo quem eu sou. Até porque eu nem mudei meu nome ainda, porque eu não tenho problema nenhum também. Porque eu já sou bem resolvida por dentro, eu sei quem eu sou. Então, não é qualquer coisa, qualquer detalhezinho sutil aí que vai fazer transformar o que eu sou, né? Por dentro. Então, é isso, gente. Eu sempre passei por isso, até hoje eu passo. Hoje eu sou casada com um homem hétero. E tá muito linda a minha história. Eu tenho uma história linda por trás de tudo isso, mas um dia eu vou separando de gominhas, gominhas e venho trazendo para vocês aqui cada pedacinho da minha vida. Vocês vão me conhecendo mais. E também vocês podem dar dicas aí se vocês querem algum tipo de vídeo específico. Eu tenho bastante história, bastante coisa legal da minha trajetória de vida. Se vocês querem saber mais sobre coisas da minha vida, vocês podem falar aí que eu venho e trago para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Comente aí o que vocês acharam do vídeo. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!